Oi meninas, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo eu não vou falar sobre técnicas, teorias, eu vou falar sobre a minha vida, sobre como eu manifestei algumas coisas em 2025. E se então você gosta desse tipo de conteúdo sobre lei da atração, manifestar sonhos e desejos, segue firme comigo nesse vídeo até o final. E já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, viu? Já deixa o seu like, porque muita gente acha que lei da atração é fantasia, mas hoje eu estou aqui para provar para vocês que algumas coisas simples do dia a dia tornaram diferente a minha vida. Eu coloquei, mentalizei na minha cabeça e consegui. E hoje eu vou contar como foi a minha experiência. Depois que eu saí do colégio, terminei meus cursos, eu voltei para o interior. E eu fiquei por um tempo lá. E aí teve uma hora que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava sair de novo, né? Eu precisava crescer, eu não estava me sentindo mais suficiente, eu estava muito frustrada. Então eu pensei assim, eu não vou crescer aqui, na zona de conforto não vai fazer eu crescer. Eu precisava sair, fazer novos cursos, né? Ir pra cidade grande, fazer minha vida, entende? Então eu mentalizei. Tentei sair em 2023, não deu certo. Tentei sair de novo em 2024. E aí, por motivos que eu precisei juntar mais um dinheiro. E aí, por fim, eu consegui em 2025 sair, juntei minhas coisinhas. Não fui morar sozinha, mas eu consegui sair, ter o meu objetivo de sair do interior, porque aquilo foi uma baita de uma coragem pra mim, entende? Eu enfrentei um dos meus medos que eu tinha de sair do interior, fui pra cidade grande, né? Não digo que é cidade grande, mas eu consegui sair, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava sair da zona de conforto do interior para poder ir pra cidade e fazer a vida acontecer, né? Eu me inscrevi na faculdade, por sinal, esses foram um dos meus motivos que eu também quis sair, né? Mas, como eu já tinha tentado várias vezes sair nos anos anteriores, né? Então isso foi só mais um motivo, né? Então eu precisei colocar isso na minha cabeça, me planejei, né? E eu mentalizava, eu visualizava, eu tinha fé que eu ia conseguir, né? Uma das pessoas que mais me apoiou nisso tudo foi a minha avó. Ela sempre me ligava dizendo, não, vem pra cidade, vem, que tu vai conseguir todas as coisas que tu quer. Entendi, aí eu coloquei na minha cabeça e fui e fiz acontecer, entende? E eu não vou dizer que quando eu cheguei na cidade foi flores. Eu precisava trabalhar, entende? Como todo mundo, obviamente, entende? Então, eu estava fazendo um curso, me inscrevi, então, de alguma forma eu tinha que pagar, né? Então, eu me inscrevi na faculdade e eu precisava pagar esse curso. Então, como é que a gente paga? Trabalhando. Entende? Então, eu estava realmente bem insegura para entregar a procura do emprego, né? Não vou dizer que foi flores, né? Mas, como eu estava confiante, eu me vesti bem, entende? Para entrega dos currículos, eu estava confiante, botei uma roupa legal e convidei a minha irmã para ir junto comigo, né? Bateu aquele nervosismo, como bate em todo mundo. Mas eu me entreguei em alguns comércios da cidade e, por incrível que pareça, uma das lojas grandes que estavam movimentadas naquele momento, a pessoa me chamou para entrevista depois do feriado de carnaval. Então eu já fiquei ali com aquela esperança, sabe? Mas aí que tá. Eu fiquei com a esperança, mas eu não deixei de entregar mais currículos, entende? Porque eu tava na cabeça, eu preciso trabalhar, eu tô aqui porque eu sonhei com isso, eu sonhei assim desde pequena ir pra cidade grande, em sair do interior, de uma certa realidade, desde pequena, na verdade, pra ser bem sincera. E sempre pensou sempre eu colocava assim, não, uma hora eu quero estagiar, eu quero poder trabalhar em tal lugar, as coisas vão aos poucos. E foi isso que aconteceu, entende? E durante o processo que eu estava no interior, eu estava me conectando muito comigo, entende? Eu estava passando por um processo de aprendizado, de cura, porque naquele momento foi o momento que eu mais soltei nas minhas manifestações, que eu estava obcecada. Então eu aprendi muito, eu tomei muita lapada na minha cara.
entende? Então, o que que aconteceu? Muitos daqueles momentos eu estava voltando para casa e sentindo uma gratidão interna, eu consegui sentir a tal da gratidão, né? E aí que tá, eu fui atrás do soltar, de aprofundar mais, cada vez mais, o tal do soltar na lei da atração, né? Eu estudo lei da atração desde de 2022. E esse aprendizado tá comigo faz um tempinho. Então eu quero trazer para vocês essas experiências, essa coisa de assim, de lei da atração, mentalidade assim, não é para amadores. Entende? Você tem que ter uma mentalidade, tem que ter fé, tem que acreditar. E como eu disse, eu tava me sentindo bastante grata, bastante leve durante o processo que eu estava no interior de uma cidade. E aí eu resolvi sair, né? Eu não vou dizer assim que foi fácil, que foi flores. Eu cheguei, não tinha onde ficar direito, entende? Claro, teve apoio da família, né? Teve apoio, eu consegui minhas coisinhas, entende? Então, assim, não vou dizer que foi algo fácil. Assim, tudo tem um processo. As coisas passam. E o que eu vou dizer pra vocês é: tenham fé. Se vocês querem alguma coisa, tenham fé. E bom, consegui o tal do emprego. E foi bem rápido mesmo. Passou a semana do carnaval, me preparei. Mas assim, eu tinha recebido aquela notificação do emprego quando eu tinha entregue o meu currículo. E fui entregar mais currículos, entende? Eu não parei só num. Eu fui e continuei entregando currículos, né? Estava bem nervosa, tava. Mas eu não parei só numa oportunidade. Eu fui e continuei entregando, entende? Bem nervosa tava, mas eu continuei. Por quê? Porque eu estava realizando um sonho, entende? Sabe o que é tu ser ali adolescente, ter 12, 13, 14 anos e sonhar em sair do interior, poder estagiar, estar perto de quem? De parentes que você ama, entende? Então eu não desisti, era um sonho que eu estava realizando. E sabe quando tu consegue realizar um sonho e parece que não muda muita coisa, mas aí que tá. Eu comecei a parar e observar as pequenas conquistas. Parece coisa besta, mas quando a gente consegue conquistar algo que a gente quer muito, muito, aquela coisa, né? É a obsessão por não ter e o tédio por ter algo, né? Então, a partir do momento que eu fui conquistando aos poucos as minhas coisinhas que eu botava na minha cabeça que eu queria conquistar, né? Eu fui enxergando gratidão naquilo. E ao praticamente quando dava o intervalo e eu saía pro almoço ou atravessava a rua pensando assim, nossa, sentindo aquela gratidão, caramba, eu tô aqui mesmo, entende? Então eu consegui sentir novamente a gratidão, entende? Então, assim, é importante, é isso que eu falo pra vocês aqui, sempre no meu canal. Sinta gratidão pelas coisas que você já tem, pelas coisas que você tá conquistando. Mesmo que parecem coisas bobas, coisas pequenininhas, mas assim, fazem muita diferença pra você, pro seu estado interno, entender a importância disso, a importância de sentir a gratidão, entende? Porque assim, ó, eu consegui o emprego, foi rápido, porque eu me senti confiante, porque eu botei fé, eu coloquei na minha cabeça, eu me planejei, entende? Eu me organizei e eu quis fazer acontecer e deu certo. Então é isso, entende? Eu fiz acontecer porque eu queria que desse certo e deu certo, entende? É a mesma coisa que eu falo pra vocês. Coloque uma coisa na cabeça de vocês e vá em frente, sabe? E bora agir. Não é só afirmar e dizer que já é bora agir. E bora pra ação. E outra coisa, claro, o soltar. Vocês precisam soltar, né? Como eu tinha dito que no processo que eu estava dentro, lá no interior, numa cidadezinha bem pequenininha, eu estava sentindo muita gratidão, eu estava enxergando o aprendizado sobre a lei da atração, entende? Então, eu comecei a sentir a gratidão e bora, como é que é? Sentir o sentimento, sentir a gratidão, bora pra ação. É isso que aconteceu. Eu quero trazer esse aprendizagem pra vocês, esse aprendizado que assim, eu não vou dizer que mudou a minha vida, mas tudo na vida é aos poucos. Ninguém nasce assim, sair de casa, já vou ter um carro e bum, aos poucos. Tudo é aos poucos. E você precisa enxergar as oportunidades que estão em sua volta, entendeu? Depois disso, é claro, eu entrei pra faculdade, teve minhas aulas,
né? No caso, online, né? Eu achei mais tranquilo. Mas teve um certo momento que eu precisei sair desse serviço. Eu vi que já não estava dando mais. Era maravilhoso o serviço, era tranquilo, as pessoas muito maravilhosas, eu conheci pessoas incríveis. Isso também me deixou com uma autoestima legal, sabe? Nossa, existem ainda pessoas legais, porque às vezes a gente tá muito parado no interior, vê sempre as mesmas pessoas, a gente se coloca muito para baixo. Então, foi necessário reencontrar pessoas incríveis, conhecer pessoas maravilhosas que te colocam pra cima, entende? Isso foi muito bom, entende? Mas teve um momento que eu senti necessidade. Sabe quando tu percebe que o local já não tá mais fazendo sentido com os teus objetivos? E eu comecei a perceber isso demais, isso estava gritante. Então eu precisei sair. Só que como eu tava fazendo faculdade, né? Eu estava no curso, eu pensei, não, eu preciso de um estágio. Desde o primeiro momento que eu entrei dentro desse serviço, eu coloquei, não, vou colocar nas mãos de Deus, vou mentalizar o meu estágio, que seja aqui pertinho, que eu possa vir caminhando, de bicicleta, que não seja muito longe, sabe? Eu ainda fui exigente ainda, né? E, né, então continuei trabalhando normal. E aí quando eu realmente deu aquela buzinada, assim, de eu preciso sair, agora que eu tenho que sair, né? E saí, tive que sair. Né? Então, assim, tudo é aprendizado. Eu tive que meter a cara a tapa. E adivinha o que aconteceu? Eu consegui o tal do estágio. E o mais legal de tudo, que era realmente pertinho da minha casa. Eu consigo ir a pé da minha casa até o estágio. Eu consigo ir de bicicleta, né? Muito feliz. Claro que aquela rotina de ir todos os dias cansa. Mas eu vi gratidão. Eu mentalizei isso. Então, claro, eu não vou jogar a oportunidade fora. Eu tô dizendo pra vocês, não coloquem a oportunidade fora. E eu não coloquei a oportunidade fora. Eu fui firme, acreditei no que eu queria, porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Se eu quero isso, eu vou firme e forte. Saí do meu outro emprego, quis o estágio, consegui o tal do estágio e consegui ainda com as exigências que eu tava querendo, que fosse pertinho do meu serviço, não, da minha casa, né? Então, que conseguisse ir de bicicleta e consegui. Eu literalmente consegui. Consegui o que eu queria e, claro, fui agradecer mentalmente, senti gratidão, né? Um estágio é bom, tem bastante aprendizado. E é isso, literalmente consegui. Consegui. E eu literalmente não tava muito assim na fé que eu ia conseguir, porque recém tava no início do curso, então assim, tava meio assim, né? Existem várias outras pessoas que podem chamar em vez de mim, sabe? Eu tava com aqueles pensamentos assim, nossa, será mesmo que vão me chamar? Mas é que tá, eu botei uma coisa na minha cabeça e fui firme. Eu baixei a cabeça, fui entregar os currículos por online, assim, fui firme e consegui. Eu recebi a resposta em poucas horas, literalmente não demorou muito mesmo, pior que não demorou. Porque quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça e que a gente vai conseguir e que isso é pra nós, é só agir. Não precisa ficar esperando o milagre acontecer. É só agir, porque as oportunidades, elas se abrem pra vocês de acordo com vocês agindo. Então, se você quer tal coisa e coloca na cabeça que vocês vão conseguir, é só agir. Não adianta ficar mentalizando, visualizando, esperando sentado no sofá. Tem que mentalizar, acreditar que tu consegue e bora pra andar, bora conseguir, bora agir, bora se mexer. Entende? Tem que se mexer. Eu, como uma boa estudante, claro, né, para fazer os meus estudos, até os meus trabalhos aqui do YouTube para vocês, eu estava com um computador daqueles de caixa, bem antigo. E aquilo já estava me incomodando faz um tempo, sabe? Eu não gostava de carregar aquilo numa caixa, aqueles computador antigo que tem, tipo, o PC separado, assim, numa caixa. E o computador, não, o computador, no caso, é numa caixa separada e só tem a telinha. Então, tinha muitos cabos, muitos fios e realmente já tava dando
tava travando, dava muito caos, assim, eu não gostava mais. Então eu pensei assim, não, uma hora eu tenho que conseguir um notebook pra mim, né? Uma hora eu vou ter que conseguir, uma hora eu vou comprar, e ficava mentalizando, e afirmando pra mim, né? E aí quando sentia necessidade, assim, não, vou comprar o meu notebook, vou comprar. Pesquisei tal notebook, né? Eu não tinha uma marca específica, mas eu tinha algo na mente que eu queria, né? Eu ainda pedi ajuda pra minha mãe e pro meu pai, que eles têm um pouquinho mais, assim, não é conhecimento em relação a essa área de notebooks, mas como foi uma das minhas primeiras compras grandes, digamos assim, então eu precisava ali de uma ajudinha. Não, esse modelo aqui é bom, né? Eles que já estavam comprando, já tinham notebook faz muito tempo, era um curso e tal, então eu pedi ali uma ajudinha. Então eu só coloquei uma coisa na minha cabeça, mentalizei o meu notebook, né? Antes da minha mãe me ajudar a procurar um notebook bom, eu tava ali, firme e forte pesquisando, também não tava esperando pelos outros. Então eu só quis uma coisa, eu quis preto, da marca X, que eu consegui, inclusive da marca tal, só que eu queria não muito grandão, não aquela coisa extremamente grande, e não muito pequenininho. Eu queria um notebook de 14 polegadas, de tantos gigas lá, eu mentalizei certinho para não ter dúvida, né? Ser uma coisa que dê nas minhas necessidades, né? Nos meus estudos, para eu criar conteúdo aqui para vocês. Então, eu mentalizei as coisinhas básicas dele ali, a cor, a marca, né? Consegui, inclusive, encontrar ele na internet. Só que eu tava assim com a pulguinha atrás da orelha. Será que vai ser real mesmo eu comprar isso aqui? Será que não vai dar golpe? Será que vai dar errado? Então, assim, eu tava meio assim, né? Então, fui pesquisando outras marcas, outras coisas. E aí, pesquisando ali, não tava esperando por ninguém. Eu tava ali ouvindo a opinião ali da minha mãe, tal. E aí, joguei na mão de Deus. Joguei na mão de Deus, botei no universo, mentalizei. E seja o que Deus quiser. Então, assim, resumindo, fiz a compra, deu certo. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, tô com ele aqui, ó. Sério, pensa assim, parece bizarro, mas literalmente é o meu primeiro computador, meu notebook, notebook, né? Computador eu já tinha antes. Mas por uma pessoa que sonhava ter uma conquista dessa, isso aqui é maravilhoso, sério. Eu não uso só pra estudar, claro, óbvio, né? Uso aqui para fazer os conteúdos para vocês. Obviamente, todo mundo precisa de um momento de lazer, Netflix, né? Mas, assim, é uma conquista, assim, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês têm na mente que vocês querem conseguir alguma coisa, vão firme e bora batalhar por isso. Porque, assim, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Vocês conseguem tudo que você quiser. Tudo, tudo, tudo. Se você quer conquistar tal coisa, é só colocar na mente que você consegue. Entende? Então, assim, eu fiquei, assim, com uma pessoa que sonhava com isso aqui. Pra mim, isso aqui era muito distante, sabe? Era só pra quem tinha muito dinheiro. E, óbvio, eu trabalhei, eu conquistei, entende? Consegui o que eu queria no estágio, no serviço, nos estudos. E, assim, gente, bora batalhar. A gente tem que acreditar em si mesmo, né? Ter a confiança, né? Aqui, ó, aqui dentro, mas bora batalhar também, né? É o que eu sempre digo, bora agir. Mentaliza, visualiza detalhadamente, porque eu detalhei o que eu queria nele e consegui. E assim, olha, fiquei muito feliz, porque, tá louco, assim, olha, não tenho nem palavras, assim, sabe? Então, assim, olha, só gratidão. Às vezes eu tô, assim, de noite resolvendo umas coisas aqui pro canal e eu nem imagino, eu não acredito direito que eu tô, assim, com uma coisinha que é minha, que eu conquistei, que eu mentalizei, que eu visualizei, porque os que eu tinha antigo era mais simplesinho, né? Era bem mais simplesinho, né? Então, assim, não tinha sido eu que eu comprei. Eu comprei isso aqui, eu visualizei com os detalhes, entendem? Então, por isso que eu digo pra vocês, gente, se vocês querem realizar um desejo específico, seja detalhado. Se vocês não sabem onde é que vocês querem chegar, qualquer caminho serve. Então, por isso que eu digo pra vocês, visualize o que vocês querem,
que vocês vão conseguir. Parece assim umas conquistas boba, simples, mas assim, é tudo, entende? Às vezes a gente quer um telefone específico, um computador, a gente quer conseguir um serviço, a gente quer fazer uma conquista de sair da zona de conforto, porque isso parece bobo pros outros, é bobo, mas é uma conquista enorme, entende? Tu sair da tua própria cidade, da zona de conforto, entende? Correr atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos, isso é vitorioso, isso é maravilhoso. Então, se você tem um sonho, não desista, pelo amor de Deus. Eu digo pra você, não desista, tá? Não desista que você é capaz de qualquer coisa, entende? Independente da situação que você esteja passando hoje, não desista dos seus sonhos, tá? Eu posso afirmar isso com fé, tá? E uma das últimas conquistas que eu conquistei no ano de 2025 é essa aqui, ó. Peraí que eu vou pegar aqui. É o meu celular. Meu celular. Inclusive, eu estou gravando com ele, né? Então, assim, eu queria um celular branco. Eu não sabia se ia ser de marca X, Y, Z, não sei. Eu só mentalizei que eu queria um celular branco, entendeu? Não sei, tô numa vibe, assim, de, ultimamente, do branquinho, sabe? Então, assim, eu mentalizei, eu realmente tava precisando de um telefone, né? Eu já tava querendo me deixar na mão, né? Ele tava querendo, eu tava pensando, isso aqui vai me deixar na mão, né? Então, assim, eu mentalizei meu celular, né? E fechei o olho e comprei. Né? Então, assim, eu pesquisei, obviamente, né? Então, de acordo com as minhas necessidades, né? Então, assim, eu só sei que eu queria um branquinho, mentalizei, assim, bateria, essas coisas, pra minha necessidade dos vídeos, né? Então, assim, eu conquistei o meu telefone que eu consegui, tá? Sabe quando a gente faz uma compra na internet e fica um pouco ansioso? Eu falo muito aqui pra vocês aqui no canal, né? Pra gente não ficar ansioso. Mas eu fiquei um pouquinho ansiosa, fiz a compra, né? E a gente fica muito feliz quando o celular chega. Então, assim, eu consegui conquistar, né? Só tá a caixa dele, porque ele tá aqui, eu tô gravando com ele aqui. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Foi uma conquista minha. Eu comprei com meu dinheiro. E quando é com o seu dinheiro, você fica tão feliz. Tipo, meu Deus do céu. Então, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você quer conquistar algo, não desista. Seja um telefone, um computador, uma viagem, tá? Então, assim, não desista, tá? E começa o ano de 2026 aqui, ó, plena, tá? Plena e segura de si, tá? Então, é isso, gente. É isso. Fica segura de si. Só começa. Começa pequeno, comece hoje, começa agora. Só comece, começa a agir. Começa a agir logo, tá? Porque os seus sonhos, ó, estão te esperando e eles chamam pelo seu nome. Então, assim, não desista. Começa acreditando aos poucos em você. O vídeo vai ficando por aqui, gente. Me comenta aqui nos comentários qual é a próxima coisa que você quer conquistar para sua vida, tá? Qual que é as suas metas agora para esse próximo ano, tá? Me comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? E o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Se esse tipo de assunto te interessa sobre lei da atração, tá? Então, assim, deixa o like e até o próximo vídeo.